nós vamos examinar as Escrituras. Eu quero examinar com você alguns versículos, né? Alguns versículos, algumas passagens bíblicas, porque este assunto é um assunto muito importante para nós crescermos na presença de Deus, tá bom? Vamos lá, então? Você que pode, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos examinar a partir do verso de número 9. Gênesis 3, 9. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Verso de número 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera. Olha isso. Maldita serás mais do que toda a fera. Preste bem atenção. A Bíblia está dizendo: maldita serás. Não é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, não. Mas preste atenção nessa sentença, porque isso daqui é assunto para nós tratarmos exclusivamente em uma live, essa palavra que saiu da boca de Deus. Eu não sei se você percebe, se você pega algum detalhe nisso daqui, mas eu vou te mostrar se você não percebeu ainda. Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a fera. Não é do que todas as feras, é do que toda a fera. Fera no singular. Você está conseguindo entender? Fera no singular. Não é um assunto que nós vamos tratar, mas são detalhezinhos que você vai lendo e você vai pegando, e só esses detalhezinhos dão uma mensagem para nós debatermos e estudarmos e aprendermos o que Deus estava dizendo. Quem é essa fera que Deus está dizendo que a serpente seria mais maldita do que toda a fera? Agora vamos continuar. E mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí Deus começa passando a sentença para todos, né? Deus começou ouvindo Adão, depois ouviu Eva, depois ele automaticamente já deu a sentença para a serpente, logo na sequência vem a sentença para o homem e a sentença para a mulher. Porém, o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre a questão do livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio? Essa questão de livre-arbítrio existe ou não? É a discussão diante de muitas linhagens teológicas, diante de muitas linhagens filosóficas, diante de muitos debatedores, daqueles que fazem parte do ateísmo, pessoas que são os livres pensadores, pessoas que vivem embasada no determinismo, né, que é uma linhagem da filosofia, que fala sobre este assunto de livre-arbítrio. E o que nós vamos tratar aqui, eu gostaria de dizer algo muito importante para você, já começando esta live. Se você perguntar, pastor, existe ou não o livre-arbítrio? Eu digo para você que sim, existe o livre-arbítrio. Deus, ele colocou esta árvore no meio do jardim, e esta árvore é a prova do livre-arbítrio. Esta árvore é a prova de que Deus não criou máquinas, de que Deus não criou bonecos de marionete, de que Deus não criou
alguém programado para o obedecer, alguém programado para fazer a sua vontade. Não. Deus criou o ser humano dotado de sentimentos, dotado de capacidades, dotado de um juízo, para que dentro desse juízo o ser humano venha a ter o poder, né? A graça de decidir pela sua própria vida. Talvez você pode até perguntar, pastor, o que significa a palavra livre-arbítrio? A palavra livre-arbítrio dentro da linguagem, dentro da Bíblia, dentro da filosofia, dentro de todos os estudos, a palavra livre-arbítrio quer dizer possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, o livre-arbítrio é o direito de eu escolher dentro da minha própria vontade. Então, dentro da minha vontade, eu tenho o direito de escolha. E o interessante, porque veja bem, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, quando Deus criou o ser humano, vamos dizer, Adão e Eva, Deus entregou na mão do ser humano a autonomia e a decisão se eles realmente queriam a vida ou a morte. O livre-arbítrio, ele está diante da vida e da morte. Não existe uma terceira via dentro do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele está ligado à vida e à morte. Se você for observar na Bíblia Sagrada, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar para você, para nós, nessa introdução, você entender. Olha aqui, ó. Deuteronômio capítulo número 30, verso 15, olha o que Deus diz. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra na qual entrarás a possuir. Na qual entras a possuir. Verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis e não prolongareis os dias na terra em que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possua. O que Deus está dizendo aqui através de Moisés, passando essa ordenança aos filhos de Israel? Deus estava dizendo assim, ó, dentro do livre-arbítrio de vocês, vocês têm o poder de escolha, o poder de decisão. Vocês têm a capacidade de decidir se vocês querem a vida e o bem, ou se vocês querem a morte e o mal. A decisão está na mão de vocês. E a Bíblia diz que a maioria daquelas pessoas decidiram pelo mal. Essa é a realidade, decidiram pelo mal. Que é o quê? Murmurar, reclamar, saudade da terra do Egito, insatisfação perante Deus, e todos pereceram no deserto, daqueles que saíram do Egito, senão Josué e Calebe, que foram os únicos dois que entraram na terra da promessa. Então, o livre-arbítrio existe. O livre-arbítrio foi dado por Deus. Se não existisse livre-arbítrio, logo o inferno não existiria. Aí você diz assim, tá, pastor, mas o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para os demônios, sim, mas o ser humano que faz a escolha dentro do seu livre-arbítrio errada, esse ser humano é lançado lá também. A sua alma é lançada lá. Então, a prova que o livre-arbítrio é verdadeiro é porque o inferno existe. Se não existisse livre-arbítrio, se fosse Deus que tivesse nos enviado aqui nessa terra, com tudo já programado, com tudo já predestinado,
Então, aqueles que estão neste instante descendo ao abismo, descendo ao inferno, teria um questionamento e uma autonomia de apontar o dedo para Deus. Por quê? Eles teriam autonomia de dizer: eu fui lançado no inferno, porque eu não tive o poder de escolher o que eu queria da minha vida. O Senhor está me lançando aqui porque o Senhor já me fez e já me programou como alguém que vai passar a eternidade aqui. Eu já nasci para ir para o inferno. O Senhor me programou desde o nascimento da minha mãe que eu viria a esse mundo, seria um pecaminoso, seria uma pecaminosa, e hoje estou descendo ao inferno porque o Senhor não me deu chance de escolhas. Porém, não é isso que a Bíblia mostra. Não é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que o ser humano, ele tem, desde o instante em que ele deixa a fase da inocência e passa a viver a fase da consciência, esse ser humano começa a fazer escolhas na sua vida. Ele vai escolher se ele vai estudar ou se não vai escolher uma profissão, vai escolher uma pessoa para casar. Não é Deus que escolhe uma pessoa para você casar, é você que escolhe. Tá? Então, você vai escolher uma profissão. Deus não escolhe profissão para ninguém, é você que vai escolher. Você vai escolher um homem ou uma mulher para casar. Deus não vai escolher marido e nem mulher para ninguém. Você vai escolher a quem você vai servir, se é a Deus ou se é o mal, e Deus não vai te obrigar a servir a ele. Isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio está no direito de escolher, de decidir pela nossa vontade. O grande problema, escute o que eu vou dizer para você, o grande problema é que tem pessoas que, mesmo Deus dando o direito de livre-arbítrio para ele e para ela, esta pessoa quer lançar a responsabilidade sobre Deus como Adão e Eva lançou. Adão e Eva tentou tirar a responsabilidade da escolha errada que eles fizeram, lançando isso sobre Deus, dizendo que Deus era o responsável, que Deus era o culpado deles terem errado. Mas Deus avisou eles antecipadamente, dizendo: ei, dentro do teu direito de escolha está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque. O que Deus estava dizendo para Adão e logo por conseguinte para Eva? Ei, tem duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A Bíblia não mostra Adão e Eva em momento algum se aproximando da árvore da vida para comer das suas folhas ou do seu fruto. A Bíblia não mostra Adão e Eva se aproximando da árvore da vida para comer do seu fruto, para comer das suas folhas, né? Para extrair das suas cascas, para fazer um chá ou algo semelhante. Não. Eles não se aproximaram da árvore da vida. Eles foram diante da escolha de que Satanás o apresentou e tocou naquilo que Deus havia dito que traria danos para a vida deles. Então, eles escolheram errado. Eles fizeram uma escolha errada e depois que a culpa veio sobre eles, eles fizeram o quê? Tentaram transferir isso para Deus. Dizendo o quê? Foi o Senhor que... Olha aqui, ó. Vamos ler novamente para você ver. Vamos ler todo mundo junto que fica bem fácil de compreender. E eu peço para você que está se chegando, deixa o seu like e vamos para cima. Vamos lá, gente. E Deus disse... Deixa eu ler anteriormente aqui. O verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Olha a pergunta de Deus. Onde estás? Até parece que Deus não estava vendo Adão e Eva escondido no meio das folhagens, dentro de uma moita, né? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Aí aqui começa a jogada. Aqui começa a maneira que os seres humanos até hoje agem, que é tentando encontrar responsáveis e bodes expiatórios para as suas culpas e para os seus fracassos. Como é difícil um ser humano assumir: eu errei, eu fiz a escolha errada, eu estou tomando os golpes, as pancadas da vida, porque eu escolhi errado, porque eu decidi errado. Não. Sempre vai haver uma jogada para tentar encontrar um culpado.
ou são os políticos, o governo, é o vizinho, é a sociedade, é o marido, é a esposa, é os pais que foram responsáveis por algo que aconteceu no passado, mas a pessoa, ela não assume que o problema partiu da decisão dele e dela. Olha o verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher. Não, melhor, verso 12. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Em outras palavras, Adão disse para Deus o quê? O Senhor foi arrumar problema para mim. O Senhor foi preparar uma mulher para mim. Eu estava muito tranquilo te obedecendo enquanto eu era sozinho no jardim. O Senhor foi, né, e caiu na besteira de arrumar uma mulher para mim. Olha o que deu aí, ó. Ela me ofereceu e eu comi. Eu não tenho culpa. A culpa é tua, porque o Senhor que me deu essa mulher. Aí Deus vai na mulher. Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha aí, jogando a culpa na serpente. Você consegue entender? E Deus, que conhece tudo, sabendo que eles não fizeram nada daquilo inocente, o que Deus disse? Não adianta a desculpa de vocês. A serpente terrena terá a sua sentença, a serpente, que é o próprio Samael, o próprio Hassatã, terá a sua sentença, você vai ter a sua sentença, Adão, e você terá a sua sentença, Eva. Ninguém vai escapar com desculpas, porque eu mostrei para vocês que o livre-arbítrio estava sobre o seu domínio. E vocês, mesmo assim, optaram pelo mal. Então, o livre-arbítrio é um direito de escolha. E dentre os direitos de escolha que nós temos aqui, perante o livre-arbítrio, existem 3 direitos de escolha que são os primordiais. E aí você vai encontrar um monte de gente, principalmente um monte de crente, procurando encontrar base para as suas escolhas erradas em cima desses 3 direitos de escolhas. Quais são os 3 direitos de escolhas, pastor? Primeiro, é você que escolhe a sua vida profissional. Não é Deus que vai escolher profissão para você. Não é o Espírito Santo que vai se manifestar e dizer: olha, eu quero que você seja um médico, eu quero que você seja um enfermeiro, eu quero que você seja um advogado. Olha, eu estou me revelando a ti dizendo que eu quero que você seja um carpinteiro, um construtor, eu quero que você trabalhe na agricultura. Deus não vai revelar profissão para ninguém. A profissão que você vai escolher depende do teu livre-arbítrio, é escolha sua, é decisão pessoal. Deus não escolhe profissão para ninguém. É um direito seu. Se Deus escolher uma profissão para alguém, então esse Deus automaticamente é um manipulador. Ele não escolhe profissão. Todos os profissionais que você vê por aí trabalhando, alguns optaram por escolher por essa profissão, outros foram influenciados por pai, por amigos ou por algum conhecido, e outros estão executando essa profissão porque não tem outra opção financeira. Mas Deus não escolhe profissão para ninguém. Isso faz parte do livre-arbítrio. Outra escolha, pastor, qual é? Deus não escolhe marido e mulher para ninguém. E aqui tem um monte de crente usando um versículo isolado que não tem base, dizendo que Deus foi que escolheu uma mulher para Isaac. Deus não escolheu mulher para Isaac. Quem escolheu mulher para Isaac foi Eleazar Damasceno, que foi direcionado por Isaac, por Abraão. Deus não escolheu mulher para Isaac. Quem escolheu mulher para Isaac foi Eliezer Damasceno, que foi mandado pelo seu senhor Abraão na casa da sua parentela, e lá ele escolheu uma mulher para Isaac. Não foi Deus. E aí os crentes que faz escolha errada na vida sentimental começam a dizer: mas Deus tinha revelado. Deus revelou para a irmã lá no culto que ele era meu marido, e como que pode agora ele estar me traindo? Deus tinha revelado que ela era minha esposa, o Senhor mostrou em sonho para a missionária, para o profeta, e agora como que pode ela estar agindo desse jeito, uma rebeldia tamanha como essa? Não foi Deus que escolheu, foi você, meu amigo. Aliás, Deus não vai escolher mulher para ninguém, nem marido para ninguém, até porque quem vai dormir não é ele, é você. É você que vai dormir com essa pessoa. É você que vai conviver, é você que vai dividir o mesmo teto, é você que vai estar ali lado a lado todos os dias. Você está conseguindo entender? Então, Deus não escolhe vida sentimental para ninguém.
Prova que Deus não escolhe, que você está vendo a bagunça que está aí, as pessoas aí no sentido de molde de família dos dias atuais. Você acha que é Deus que está escolhendo um homem viver com outro homem? Uma mulher viver com outra mulher? Você acha que é Deus que está escolhendo isso? Se Deus escolhe marido, se Deus escolhe esposa, então é Deus que está escolhendo um homem para o outro homem. É Deus que está escolhendo uma mulher para outra mulher? Não, meu amigo. Deus não escolhe vida sentimental para ninguém. Se você quiser casar, case. Se você não quiser casar, não case. Se você quiser viver a tua vida em desordenança e se abrasando por pessoa do mesmo sexo, viva. Se não quiser, não viva também. Mas a escolha está nas suas mãos. Você está entendendo? Então, essa questão de Deus escolher pessoas para a vida sentimental é o ser humano tentando tirar o livre-arbítrio, a culpa da escolha errada dos seus próprios lombos. O que mais que Deus não escolhe? Deus não escolhe vida sentimental para ninguém. Você está entendendo? Você consegue entender? Deixa eu ver aqui. Também Deus que te pôs nessa profissão. Ser pastor não é profissão. Ser pastor é vocação. Ser pastor não é profissão. Profissão é carteira assinada. Profissão é você fazer um aperfeiçoamento para que a cada dia você seja melhor na sua profissão. Ser pastor não é profissão. Ser pastor é vocação. E vocação é diferente de profissão. Vocação é totalmente fora do quesito profissão. Profissão você trabalha para você sobreviver do fruto do seu talento. Vocação não. Vocação você se entrega para uma missão pela qual está incumbido na sua vida e você vai cumprir ela e é Deus que vai providenciar situações para que você venha ser alimentado e sustentado pelo seu próprio talento na presença de Deus e não pela sua profissão. Então profissão é uma coisa, vocação é outra. Você consegue compreender? Outra área que Deus não escolhe. O que mais, pastor? Deus não escolhe vida espiritual para ninguém. Deus não determina quem vai servir ele e quem não vai servir ele. Deus não determina, olha, você vai me servir, se você não me servir, eu te mato. Se você não me servir, eu vou acabar com a tua vida. Não, Deus não escolhe vida espiritual para ninguém. E Paulo, pastor? Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Não foi Jesus que forçou Paulo a aceitar? Não. Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Mas Jesus não disse, Paulo, me aceita, senão eu vou acabar com a tua vida. Paulo, me aceita, porque senão eu vou te destruir. Não. O Senhor não forçou Paulo a aceitar. Paulo que permitiu a ficha cair e dentro do seu livre-arbítrio decidiu abandonar a religiosidade e abraçar o sacrifício perfeito da cruz do Calvário e ser um grande pregador da palavra de Deus. Então, nessas três áreas, Deus não interfere porque automaticamente faz parte do livre-arbítrio. Agora, entenda o que eu vou dizer. Você que tem pessoas fazendo pergunta, né? Paula Carina, guarda aí, Paula, a sua pergunta. Quando eu terminar aqui, vocês lançam a pergunta. Por favor, deixa bem anotadinha aí para a gente, para mim estar respondendo após a pregação, tá bom? Deixa aí. Ó, veja bem, dentro do livre-arbítrio, que nós já entendemos que o livre-arbítrio é o direito de escolher entre a vida e a morte. Deus deixou bem claro que quando eu escolho pela vida, eu estou escolhendo por Ele, porque não existe vida fora de Deus. Não existe vida longe de Deus. A vida está em Deus. A vida está no Criador. Qualquer outra opção que eu escolher que não seja o Criador, eu não estou escolhendo a vida, eu estou escolhendo a morte. O mundo está morrendo e perecendo, por quê? Porque o mundo não escolheu o Criador. O mundo tem escolhido a morte, o mundo tem escolhido as trevas, e por isso é que o mundo vai de mal a pior. Porém, dentro desse direito de escolha entre a vida e a morte, quando eu tomo uma atitude, né, uma escolha, eu preciso tomar muita consciência. Eu trouxe uma live aqui falando sobre isso. Eu preciso tomar muita consciência sobre essa questão da minha escolha. Porque, ó, veja bem o efeito dominó, como funciona. Eu tomo atitude, a decisão de uma escolha. Essa minha escolha vai gerar uma atitude. Tá? Essa minha escolha gera uma atitude. Essa minha atitude,
Essa minha atitude vai, depois que eu escolher, né? Depois que eu escolher, escolha, atitude. Depois dessa atitude, isso vai se transformar em um hábito. E depois do hábito, eu me torno prisioneiro. Não entendi, pastor. Vou te explicar novamente para você entender como que funciona o livre-arbítrio. Tudo começa com uma escolha. Marca aí. Tudo começa com uma escolha. Então, eu tomo a atitude de escolher pela luz, pela vida que vem do próprio Deus. Então, essa minha escolha vai gerar sobre mim uma atitude da minha parte. Esta minha atitude de ter escolhido por Deus gerará em mim, né? Gerará em mim um hábito, porque eu tive a escolha, tive a atitude e a atitude gerou um hábito. E esse hábito faz de mim um prisioneiro. Prisioneiro do quê? Prisioneiro de Cristo, como Paulo mesmo expressou dizendo que ele era um prisioneiro de Cristo. Se você for ver, está aqui, ó, na própria Bíblia Sagrada, está aqui, ó. Efésios capítulo 3, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Então, Paulo, pela escolha, vai entendendo, pela escolha que ele teve de escolher pelo evangelho, ele teve, então, uma atitude. Essa atitude começou a se repetir diariamente. Que atitude? De servir a Jesus, de servir a Ele, de servir, de obedecer, de guardar suas palavras, de renunciar à sua vontade. Essa atitude gerou um hábito na vida de Paulo. E esse hábito levou Paulo a ser um prisioneiro de Cristo. Quando eu tenho, dentro do meu livre-arbítrio, que é o direito de escolha, uma atitude ao contrário da atitude de Paulo. Que atitude, pastor? Por exemplo, eu tenho a atitude, eu escolho usar drogas. Então, essa escolha vai gerar em mim uma ação, uma atitude, e essa ação vai começar a se repetir diariamente. Diariamente. O repetir diariamente me levará para um hábito, e esse hábito me levará para uma prisão. Que prisão? Me tornarei um viciado ao ponto que o próprio livre-arbítrio que eu tenho, eu não terei mais domínio sobre ele. Eu pergunto para você, um usuário de droga faz uso do livre-arbítrio? Responda para mim, você que está aqui. Um usuário de drogas faz uso do livre-arbítrio, que é o direito de escolha? Você pode até escrever, faz, pastor, e eu digo para você que não faz. Porque a vontade dele não é 3 horas da manhã deixar o aconchego do seu lar para sair igual um zumbi pelas ruas atrás de substância. Isso não é a vontade dele, mas ele está tão preso por tudo que começou diante de uma escolha que hoje é a droga que decide pela vida dele. Ele já não tem mais controle diante do livre-arbítrio. Ele não tem, toda hora que a opressão maligna vier sobre ele, ele sem nenhuma força de executar o seu livre-arbítrio, ele vai correr atrás da substância pela qual ele se habituou, né? Ele se habituou depois de uma escolha. Assim também, escuta o que eu vou te falar, assim também é o evangelho. Quando eu tenho a consciência de que Deus é a vida, de que o evangelho é o caminho, de que não há outra escolha para mim além do evangelho, eu me torno tão prisioneiro ao ponto que eu já não decido mais por mim. Quem decide por mim é o evangelho. Quem decide por mim é a vontade de Deus. Quem decide por mim é a própria palavra de Deus, que aí se cumpre o que está escrito na oração do Pai Nosso em Mateus 6:9. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, tudo vai de uma escolha. Hoje, nesse atual momento que eu estou falando aqui contigo, tem muitas pessoas, tá? Muitas pessoas que estão me assistindo que são prisioneiros e prisioneiras de Cristo. Homens e mulheres que são prisioneiros de Cristo. Por que prisioneiro de Cristo? Porque você fez a escolha de aceitar Jesus. Essa escolha te levou a uma atitude, e essa atitude de servir a Cristo se repetiu por um dia, por 2, por um mês, por 6 meses, por um ano, por 10 anos ou por tantos anos que seja, que essa atitude se repetiu e hoje você está habituado ao evangelho.
Hoje você não consegue viver mais sem o evangelho. Hoje você não se imagina não sendo uma serva de Deus. Você não consegue se enxergar mais não sendo um servo de Deus. E isso se transformou em quê? Em uma prisão. Mas que prisão é essa? Você é um prisioneiro e uma prisioneira de Cristo Jesus. Porque dentro do seu livre-arbítrio, você fez uma escolha e essa escolha se aprofundou tanto que hoje você já não escolhe mais nada. Quem está no evangelho de verdade não faz uso do livre-arbítrio. Escuta, o livre-arbítrio existe, mas quem está no evangelho de verdade não faz uso do livre-arbítrio. Por quê? Porque quem decide por ele e por ela é Cristo. Por exemplo, você que está me assistindo, minha amiga, meu amigo, você que serve a Deus, você faz uso do teu livre-arbítrio? Você não faz. Você não faz. Por quê? Porque você tem o direito de pecar, mas você não usa o teu livre-arbítrio que dá o direito de pecar. Por quê? Porque você é prisioneira de Cristo. Você diz, não, é melhor eu estar preso aqui em Cristo Jesus do que eu usar o meu livre-arbítrio para mim pecar. É melhor eu estar preso aqui ao evangelho, obedecendo, que lá na frente vai me gerar uma recompensa, do que eu escolher resbalar os meus pés e fazer a minha vontade, segundo o livre-arbítrio que eu tenho. Quem está vivendo a essência do evangelho, abriu mão do livre-arbítrio. Era isso que Deus queria que Adão e Eva viessem a fazer. Abrir mão do livre-arbítrio. Eu tenho direito, mas eu não vou escolher. Eu tenho a possibilidade, mas eu não quero. Eu já fiz a minha escolha, eu já estou praticando há alguns dias, essa prática se transformou em um hábito, e esse hábito me levou a ser um prisioneiro, e eu não quero sair dessa boa prisão. Essa boa prisão que é Cristo Jesus. É o que Paulo diz, está aqui, ó. É o que ele diz, olha aqui, ó. Por esta causa, que causa? O evangelho. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Não era Jesus que estava prendendo Paulo. Paulo estava se prendendo em Jesus. Escuta, quem está no evangelho, Jesus não está prendendo ele e ela. Ele e ela é que está se prendendo em Jesus. Você consegue compreender isso? Eu estou no evangelho, Jesus não está me prendendo. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero dentro do meu livre-arbítrio. Jesus não está me prendendo, mas eu, a partir da escolha que eu tive de escolher Jesus, de escolher Deus, de escolher a vida, essa escolha me levou à atitude, essa repetição de atitude me levou a um hábito, e esse hábito me levou a uma prisão. E eu não quero sair dessa prisão que é Cristo. Eu prefiro ser prisioneiro de Cristo, porque eu estando com Ele, Ele está comigo, e coisas gloriosas hão de acontecer aqui na terra, e quando a trombeta estrugir, eu subirei para a grande festa que acontecerá das bodas do Cordeiro. Você consegue compreender? Assim também é aquele que fez a escolha errada. Assim também é o homem e a mulher que fez a escolha errada. A pessoa começa por uma escolha dentro do livre-arbítrio, dessa escolha começa uma atitude a se repetir, dessa atitude que começa a se repetir, vem o hábito. Deste hábito vem a prisão. Por isso que pessoas boas choram para deixar o cigarro e não consegue. Por quê? Prisioneiros do cigarro. Pessoas boas choram para largar a bebida alcoólica, mas não consegue porque prisioneiro do álcool. Chora para deixar as drogas, mas não consegue por quê? Prisioneiro das drogas. Tudo começou com o uso do livre-arbítrio e está agora dentro de uma prisão. Se você sair nas ruas da sua cidade, daqui a pouquinho, né? Após as 10 horas da noite, você vai ver um monte de zumbi, um monte de pessoas que estão vivendo um submundo. Um submundo. E aí você diz, meu Deus, como que essa pessoa chegou a esse estado? Quem sabe você até conhece. Era um advogado, um empresário, filho de médicos, filho de pessoas ricas da cidade de influência. Você está entendendo? Pessoas de importância. Mas por que essa pessoa se transformou em um farrapo humano, em um trapo humano? Porque tudo começou com o uso do livre-arbítrio, o direito de escolha. A pessoa escolheu experimentar,
Gostou, repetiu no outro dia. Gostou, repetiu de novo. Com alguns dias de repetição, aquilo virou um hábito. Um hábito que o corpo já não se acostumava mais sem aquilo. E aí a pessoa foi se entregando às compulsões, né? Se entregando às obsessões. Você consegue entender? Se entregando ao egocentrismo, e dali a pessoa então se transformou em um prisioneiro, em uma prisioneira. E todas as vezes que os problemas surgem, a própria substância leva a pessoa para essa sala de refúgio, que nada mais, nada menos é do que a sala do engano. Nada mais, nada menos é do que a sala da perdição. Mas por que a perdição? Porque tudo começou lá atrás, com o livre-arbítrio sendo usado. Se você chegar hoje nos botecos da vida, você vai ouvir os homens embriagados dizer o que para você? Não, eu paro de beber a hora que eu quero. O dia que eu quiser, eu paro. Isso aqui é porque a gente sai do serviço, trabalho, o dinheiro é meu, o suor é meu, a vida é minha. Então, mas o dia que eu quiser, eu paro de beber. Ih, eu já parei. Teve um dia que eu parei, fiquei 3 meses sem beber. 3 meses sem beber. Mas você está conversando com ele ali e ele está chacoalhado. Por quê? Porque tudo começou com uma escolha lá atrás que hoje levou essa pessoa a uma prisão e agora ela ou ele já não tem mais decisão e nem controle da sua vida. Ah, eu fumo? Tem uns que falam, eu fumo porque eu não tenho vergonha na cara mesmo. Eu não tenho vergonha na cara mesmo. Mas, graças a Deus, eu tenho uma qualidade. Pelo menos eu não trago. Eu não trago. Eu só trago a fumaça na boca e jogo. Eu não trago. Eu não... A hora que eu quiser parar, eu paro. Diz que tem na farmácia um adesivo que bota nas costas aí, que tira a pessoa do cigarro. Eu nem comprei, porque daqui uns dias aí eu vou parar mesmo por conta própria. E tá lá, né? Se pagando de super forte, de super grande. Quem não conhece, quem não entende como funciona o livre-arbítrio, vai olhar e dizer, nossa, que homem forte, que mulher forte, hein? Nossa, para a hora que quer. Mas quem conhece um pouquinho de Bíblia e de livre-arbítrio sabe que tudo começou com uma escolha, passou para uma atitude, da atitude passou para um hábito e de um hábito agora a pessoa está dentro da prisão rotando arrogância, rotando soberba, batendo tambor como se fosse capaz, quando na realidade está aprisionado e amarrado com os pés, mão, pescoço e toda a sua alma. Isso é o fruto do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, escute o que eu estou dizendo para você, o livre-arbítrio Deus deixou para o ser humano. O livre-arbítrio é o direito de escolha. Deixa eu colocar para você aqui na tela, para você entender como funciona, para não ficar nas minhas palavras. Vamos usar a Bíblia, né? Se tiver alguma base filosófica, o que tiver aqui, eu vou mostrar para você, mas deixa eu te mostrar isso daqui. Ó. Olha na tela. Olha aqui. Não sei, acho que a letra está pequena para você ver, né? Está bem pequena, né? Deixa eu ver se dá para você ver isso aqui, ó. Mas é isso daqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Tá aqui. Deixa eu tentar aumentar a tela, quem sabe fica maior. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui. Agora tá dando para ver, né? Vamos lá, vamos dar mais uma pegadinha aqui para subir um pouquinho mais. 200% aqui, agora dá para você ver. O que é... Agora passou, hein? O que é o livre-arbítrio? Né? O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, está aqui em cima. Livre-arbítrio é o quê? A possibilidade de decidir. Escolher em função da própria vontade. Tudo começa com a nossa vontade. Tá? Até eu aceitar Jesus, começou com a nossa vontade. Depois... isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, tudo começa aqui, ó, na própria vontade. Eu aceitei Jesus por quê? Pela minha vontade. Eu não aceitei Jesus forçado. Ninguém colocou uma espada, uma faca ou uma arma na minha cabeça dizendo, você tem que aceitar Jesus. Não. Dentro da minha vontade, que é o livre-arbítrio, eu levantei a mão e aceitei. E acredito que todos que aqui estão fizeram da mesma forma e da mesma maneira. Então, livre-arbítrio é o direito de escolha dentro da nossa vontade. Só que aí a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque essa vontade, no final, vai levar a pessoa a uma prisão. Escute, essa vontade vai levar o ser humano a uma prisão, quer seja uma prisão boa ou uma prisão ruim, mas ambas as escolhas levarão a uma prisão.
Se eu escolho a luz, se eu escolho Deus, se eu escolho a vida, conforme nós lemos no livro de Deuteronômio, se eu escolho a vida, então, o final eu terei e serei um prisioneiro de Cristo, como Paulo foi. Se eu não escolho a vida, eu já estou escolhendo a morte. E no final, eu serei um prisioneiro da morte, um prisioneiro do pecado, um prisioneiro da iniquidade. Então, o livre-arbítrio está à disposição de todo ser humano, de todo mundo, todo mundo. Rico ou pobre, preto ou branco, intelectual ou leigo, todo mundo tem o direito do livre-arbítrio. Só que todo mundo tem que entender, todos que aqui estão me assistindo, essa quantidade de pessoas que estão aqui na tela me assistindo agora, você tem o direito do livre-arbítrio. Mas você tem que ter consciência que o final desse livre-arbítrio, o final dessa escolha, vai te levar a uma prisão. E aí você tem que optar em quem você quer se prender. Em quem você quer se prender? Se você escolher a luz, então essa escolha vai gerar um movimento, uma atitude, um praticar diariamente. Esse praticar diariamente te levará ao hábito e o hábito te levará à prisão. Se alguém puder até escrever essa questão, aí fica muito até interessante. Escreva aí, ó, se você, principalmente os moderadores, escreva aí, ó, escolha, atitude, hábitos e prisão. É isso. Escolha, atitude, hábitos e prisão. Escolhas, atitudes, hábitos e prisão. Isso é o livre-arbítrio. Pastor, mas então, o senhor está falando de prisão? Entenda o que eu estou te dizendo. Ambas as prisões, depois que nós usamos o livre-arbítrio, ambas as prisões é que irão decidir por nós e não nós decidirmos por nós mesmos. Você está conseguindo entender? Não entendi, pastor. Deixa eu te explicar novamente. Eu tenho a escolha, como Davi Fernandes escreveu. Obrigado, Davi, e todos os moderadores. Eu tenho a escolha da luz que é Jesus. Essa minha escolha fará automaticamente que eu venha ter atitudes. E essas atitudes começarão a se repetir todos os dias, que é a atitude de obedecer o evangelho, de guardar a palavra de Deus, de renunciar à minha vontade, de fazer a vontade de Deus, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa do bem. Essa escolha gerou em mim essa atitude. Essa minha atitude, por mim repetir muito ela, virou um hábito na minha vida. E esse hábito me empurra para uma prisão. Dentro da prisão, não sou eu que decido. Quem decide é aquele pela qual eu estou preso. Se eu, então, decidir pelo evangelho, essa escolha me levará a uma atitude, essa atitude me levará a um hábito, e esse hábito me levará a ser prisioneiro do evangelho. Eu, sendo prisioneiro do evangelho, o livre-arbítrio já não vai ter mais funcionamento na minha vida. Por quê? Porque quem decidirá por mim é o evangelho. Quem decidirá por mim é o evangelho. É o evangelho que vai dizer o que eu posso fazer e o que eu não posso. É o evangelho que vai ditar a regra onde eu posso ir, aonde eu não posso. É o evangelho que vai dizer com quem que eu posso me envolver e com quem que eu não posso. É o evangelho que vai dizer o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Tudo começou com uma escolha, mas no final termina em uma prisão que a pessoa já não escolhe mais nada. Tá, pastor, então quer dizer que o evangelho é assim? É assim. Eu não escolho mais nada na minha vida. Quem escolhe na minha vida é a vontade de Deus, é Cristo Jesus. E eu estou muito feliz assim. Eu me sinto realizado assim de ser um servo de Jesus Cristo, de ser o seu servo, de obedecer a sua voz, de não fazer nada pela qual o meu livre-arbítrio manda. O que o meu livre-arbítrio mandou fazer, eu fiz. Que foi o quê? Escolher por Jesus. De hoje em diante, eu não obedeço mais o livre-arbítrio. Eu apenas sigo o que o meu Senhor manda eu fazer, porque eu estou preso nele. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Consegue entender? Aqueles que estão presos em Cristo estão me entendendo? Assim é quem faz a escolha errada. Quem faz a escolha pelo mal, essa escolha má vai levar essa pessoa a uma atitude diária. Esta atitude, né, para ficar mais claro, vamos usar aqui um termo bem claro para você entender. A pessoa escolheu pela droga, pela bebida. Ela escolheu.
Essa escolha leva a uma atitude. Todo dia de tarde, passa no boteco tomar uma birita. Depois de alguns dias, já não é mais só à tarde, já é meio-dia, depois começa de manhã, e depois aí passa o dia e noite, e o tempo todo a pessoa bebendo, porque virou um hábito. E esse hábito levou a pessoa a ser prisioneiro do álcool. Hoje, ele não decide mais se vai beber ou se não vai. Se ele dentro de si falar, eu não vou beber, o álcool que está decidindo pela vida dele, na qual ele está preso, fará o corpo dele ter tremedeira, vômito, sabe? Suador, mal-estar, irritabilidade. A abstinência começa a torturar ele ao ponto que ele tem que dar um jeito de beber. Aí ele arruma um jeito e vai beber. Assim é quem está nas drogas. Não é mais ele que decide. No começo foi ele que decidiu. Ah, não, hoje eu não vou usar não, não quero não. Alguém diz, não, pega, rapaz, pega, coisa boa. Vai trazer aí vai dar uma refrescada na tua memória. Então daqui, dentro da escolha dele, daqui, escolheu. Aquela escolha vai gerar uma atitude. Essa atitude vai empurrar a pessoa para um hábito. E esse hábito fecha a grade na frente dele, que é a prisão. E aí ele está preso. A partir de agora, já não é mais ele que decide. Quem decide? Quem decide é a substância pela qual ele está preso. No momento que o corpo perceber que ele está ficando sem a substância, a abstinência pega, que a pessoa, se não tiver dinheiro, rouba o botijão de gás da mãe. Não tem dinheiro? Vou limpar o armário da compra que meu pai e minha mãe fez essa semana. Vai lá, pega arroz, feijão, pega a carne da geladeira, pega as latas de azeite, pega o sal, pega tudo, bota numa sacolinha e sai 3 horas da manhã para a casa do traficante. Mas por que isso? Porque não é ele mais que decide. O livre-arbítrio dele agora está simplesmente cancelado. Quem comanda é aquilo pela qual ele se entregou e está preso. E assim é a vida. O livre-arbítrio funciona no começo. No começo. Depois, a pessoa se torna prisioneiro. Depois, a pessoa não consegue mais ter controle. Assim é na bebida, é na droga, é no mundo do crime. A pessoa faz um assalto, ela não vai se contentar só com aquele dinheiro. Ah, peguei aqui 50 mil reais, assaltei um banco, 500 mil reais, está na mão. Ela não vai se contentar só com aqueles 500 mil. Ah, estou com 500 mil? Parei de ser assaltante. Agora vou viver uma vida honesta, vou me fichar numa empresa e ser um homem honesto. Isso não existe. Não existe. Ele se transformou num prisioneiro do crime. E sempre que surgir oportunidade, ele vai estar se envolvendo até se acabar em nada. Pornografia, mesma coisa. A pessoa tem uma esposa bonita, cheirosa e ornamentada do lado dele. Ele larga a mulher na cama, dormindo sozinha, e vai para qualquer outro espaço da casa para ficar ali no celular, sabe? Se entregando à pornografia, à imoralidade. A vida dele está preso naquilo. Às vezes, quem sabe, ele está lá na pornografia e na mente ele está dizendo, meu Deus, minha esposa está lá no quarto me esperando. Está lá. Está lá me esperando. Em vez de eu estar lá deitado, dormindo com ela, dormindo de conchinha, como diz ditado, abraçado com ela, olha eu aqui, nessa situação miserável. Mas por quê? Tudo começou com uma escolha que gerou uma repetição de atitudes, que empurrou a pessoa para um hábito, e esse hábito lançou ele na prisão, e agora, mesmo tendo esposa, mesmo tendo condições de ter uma vida sexual ativa, ele prefere estar lá no lamaçal da pornografia. Por quê? Prisão. Prisão. Usou o livre-arbítrio de uma forma errada. Prisão. É isso. E isso é em tudo. Em tudo. E vou dizer para você, em tudo de tal maneira, começando inclusive até pelo café. Até pelo café. Que é uma coisinha que todo mundo diz, é simples, é normal. É normal? Deixa ele e ela sem café. Deixa ele e ela sem o pretinho para ver como que fica a situação. Mas por quê? Tudo começou com uma escolha. Da escolha virou uma repetição. Da repetição virou um hábito. E esse hábito lançou a pessoa numa prisão que hoje, para jejuar, é a maior guerra. A pessoa já assume abertamente, eu não aguento jejuar. Eu não consigo jejuar. Não consigo. Mas por quê? Não, eu não aguento ficar sem o café. Peraí, meu amigo. Será que você está tão prisioneiro de uma substância que é a cafeína ao ponto que você não consegue jejuar ao Criador de todas as coisas?
que está acontecendo? Ah, eu não consigo ficar sem o chocolate, eu não consigo ficar sem o chimarrão, isso e aquilo. O que está acontecendo? Olha o tanto de mulher escrevendo na linha do tempo aí, ó. Olha só, vai vendo do que eu estou falando aqui, ó. Da prisão da pornografia, né? Da prisão da imoralidade. Mas por quê? O camarada tem mulher em casa. A mulher bonita, a mulher cheirosa, a mulher arrumada, a mulher leal a ele, mas ele prefere que o casamento dele seja arrebentado do que sequer tentar se escapar dessa prisão. Pastor, e como faz para se escapar da prisão de uma escolha errada? Só Jesus pode tirar o ser humano da prisão de uma escolha errada. Só Jesus. Não tem outra alternativa, não tem terapia. Não, faz uma terapia, né? Pratica alguma cultura oriental, alguma coisa lá oriental. Nada tira o homem e a mulher de uma prisão, de uma escolha errada. Nada. A não ser ele dentro da prisão gritar: Jesus, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim que fiz uma escolha miseravelmente errada. Me tira desse abismo. Aí Jesus vem, tira ele do abismo diante da escolha que ele fez ou ela fez dentro da prisão, e aí começa o processo do lado do bem. O processo começa agora do lado do bem. Escolheu pela luz, vai repetir alguns dias vivendo na luz, essa repetição levará a pessoa a um hábito, e esse hábito levará ele e ela a ser um servo e uma serva de Deus, ao ponto que vai olhar para trás e dizer: da prisão que o Senhor me tirou, só ele mesmo, porque eu estava morto. Da prisão que Jesus me tirou, só ele mesmo, porque eu estava destruído e destruída. É isso. É o caso de muitos que estavam aqui, que estão aqui. Você estava numa prisão que só Jesus para te tirar. E você lá da prisão gritou: Senhor, me tira daqui. E ele te tirou. Tudo começou com a escolha, da escolha começou com atitudes, da atitude começou com hábito e do hábito chegou à prisão. Você conseguiu entender o que é o livre-arbítrio? Deu para você entender? O livre-arbítrio é o princípio das escolhas na vida da pessoa. Por isso que nós temos que se ligar e tomar cuidado com as nossas escolhas. Nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Olha a mulher escrevendo aí: marido na prisão do adultério. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão do inferno. É uma prisão tão maligna. Escuta o que eu vou dizer para você. É uma prisão tão terrível que, se o homem está preso, né, dentro dessa jaula, o próprio Satanás prepara situações para que a pessoa, mesmo querendo se escapar de lá, não consiga. Então a pessoa está para se escapar da prisão, da prostituição e do adultério. Quando ele está para sair, para decidir pelo evangelho, o diabo manda uma enviada dele e olha ele se atolando de novo no pecado. E vai indo assim, vai indo assim, vai indo assim, até o dia que a pessoa, com muita decisão, escolher e dizer: eu não quero mais essas correntes me prendendo. Eu não quero mais esses ferrolhos me segurando. Eu quero ser livre. Me livra, Jesus. Ainda que seja a última coisa a acontecer na minha vida, e depois dessa libertação, o Senhor venha me recolher, mas me livra. Aí o Eterno vai olhar para a sinceridade da pessoa e coisas grandes acontecerão. Pelo contrário, é o que você está vendo hoje em dia aí. A pessoa no pecado, a pessoa perdida e não consegue escapar. Eu sempre faço atendimento em clínica de reabilitação de pessoas envolvidas com álcool e drogas. E na ocasião, falando com um rapaz, ele disse para mim assim: pastor, eu ia 3 horas da manhã, cortava praticamente a minha pequena cidade, cortava a cidade, a pé. Muitas das vezes eu acordava tão louco de abstinência que eu nem chinelo eu colocava nos pés, eu ia descalço, levando o botijão de gás da minha mãe nas costas e chorando, dizendo: Deus, eu não quero isso para a minha vida, meu pai. Olha que coisa terrível que está me levando, é uma força maior que está correndo nas minhas veias, me tira disso. Chegava lá e entregava o botijão de gás pela metade, ou muitas das vezes o botijão de gás cheio, em troca de uma porcaria, que quando chegava em casa não durava 15 minutos, o efeito já passava e a loucura já vinha de novo, e ele roubando e andando dentro de casa a noite inteira, aquela perturbação. E ele disse que um dia
Ele olhando no espelho, dentro do banheiro da sua casa, já prestes a se matar de tanto desespero, ele olhando no espelho, olhou dentro dos olhos dele e disse: Deus, me tira desse abismo. Nem que seja a última coisa da minha vida, me tira desse abismo. Eu te imploro, me tira. E ali caiu como se fosse umas escamas dos olhos dele e ele conseguiu ver a situação deplorável que estava a sua alma. E ele se enxergou como se ele fosse um esqueleto seco. Um esqueleto em que a pele e a roupa enxugou, compactou no corpo. E ele seco, esquelético. E ele viu a alma dele nessa situação. E ele disse: eu estou com medo de mim, Deus, me tira dessa situação. No outro dia, procurou pessoas para ajudar, aceitou Jesus. E hoje, para a glória de Deus, está na presença do Eterno. Mas a pessoa tem que desejar dentro do livre-arbítrio. Quem está no Evangelho tem o livre-arbítrio, mas não quer usar o livre-arbítrio. Quem está no pecado tem o livre-arbítrio, tem vontade de usar, mas o pecado não deixa. Você está entendendo a diferença? Quem está no Evangelho tem o livre-arbítrio, mas não quer usar, porque a pessoa optou em obedecer à voz do seu Senhor. Quem está no pecado, a maioria quer decidir para sair daquela situação miserável, mas não consegue porque a prisão não permite. Você conseguiu compreender? Deu para você entender essa situação? A questão do livre-arbítrio? Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar o último versículo, que aí eu já vou abrir para perguntas e respostas. Deixa eu colocar aqui o último versículo para nós já abrir para perguntas e respostas. Olha isso aqui. Deuteronômio 11, 26. Olha o livre-arbítrio aqui exposto para tudo e todos. Olha isso daqui. Eis que hoje, não é amanhã não, amanhã ainda não veio e ontem já passou, é hoje. Todo dia Deus está colocando diante de nós uma oportunidade. Oportunidade do quê? De fazer a escolha certa. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção, a brahá, a bênção. Né? Eis que hoje eu coloco diante de vós a brahá, a bênção. Não é uma vitória, é você ser a vitória. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a Bíblia não está dizendo que Deus está oferecendo uma bênção na nossa vida. Deus está dizendo que nós temos a oportunidade de ser a brahá, que é a bênção. E também diante, está aqui, ó, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, né? O calau, a maldição. Não é você ser uma pessoa que recebeu uma maldição, é você ser a própria maldição. Deus está dizendo, eis que eu coloco diante de você a opção de você ser a própria bênção ou ser a própria maldição. Aí vem a condicional. Depois da escolha, o Senhor diz assim, ó, depois que ele coloca as escolhas, olha para você ver que é escolha, atitude, escolha, repetição de atitude, hábito e automaticamente prisão. Vai vendo. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor. Atitude. Todos os dias cumprindo o mandamento. Todos os dias cumprindo o mandamento. Todos os dias cumprindo o mandamento. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, todos os dias repetindo o mesmo pecado, todos os dias repetindo o pecado, todos os dias repetindo o pecado. Está entendendo? E aí, continua o Senhor dando no verso de número 26. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Né? E aí Deus começa a falar sobre os povos que estariam na terra pela qual ele estava dando para os filhos de Israel, que tinha a escolha de escolher ser a bênção ou ser a maldição. Você consegue entender? Deu para você entender? Deu para... Pastor, ficou alguma dúvida no ar. Então agora é a hora que nós vamos fazer uma oração e eu vou abrir para as perguntas e respostas. Chegou muita gente depois que ainda não deixou o like. Gente, me ajuda com o seu like. Deixa o seu like. Seu like é uma ferramenta indispensável.
É uma ferramenta indispensável para nós rompermos o algoritmo. E nessa oportunidade, antes de orar, deixa eu falar uma coisa para você. A decisão está diante de ti. Amanhã pode ser tarde. Você quer fazer a escolha de ter Jesus na sua vida? De voltar para Ele, de aceitar Ele como teu Salvador? Pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Não é a tua força, é a força dele que vem depois que nós escolhemos e fazemos a escolha certa. Você quer? Se alguém aqui quer aceitar Jesus ou reconciliar, escreva na linha do tempo: eu quero Jesus. E esse eu quero Jesus já é a indicação de que você está reconciliando ou aceitando o Senhor Jesus como teu Salvador. Essa escolha, ela exige uma atitude. Não é só ter a escolha aqui agora e depois, não. Escolher, ter atitude, desenvolver o hábito e aí sim ser um prisioneiro e uma prisioneira de Cristo. Você está conseguindo entender? Quem está prisioneiro de Cristo, come pela mão de Cristo, respira pelas mãos de Cristo, anda pelas mãos de Cristo, é protegido pelas mãos de Cristo e passará uma eternidade com Cristo. Você está entendendo que escolha boa e que prisão boa? Se existe uma prisão boa, é a prisão de estar com Cristo. Deixa eu ver aqui, muitas pessoas estão decidindo, hein? Que Deus te abençoe, eu aceito, eu quero Jesus. Vamos lá, escreva aí, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus, isso. Escreva aí, os moderadores vão contando para ver quantas pessoas estão tomando essa decisão. Eu quero Jesus, isso, volta para Jesus. Pastor, eu tenho vergonha é você continuar na prisão, né? Na prisão do mal, na prisão, sabe, das trevas, da escuridão. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá. João Vitor, pastor, eu estava realmente querendo servir Jesus. Aí encontrei com um amigo que só fala malícia. E eu estava querendo vencer essa malícia. Abandona esse amigo. Abandona esse amigo. Se você quer servir Jesus, dentro do teu livre-arbítrio, você tem direito de escolher não ter mais essa pessoa como teu amigo. Está te levando para o caminho errado. Deixa essa pessoa de lado, exclui o contato do teu telefone, bloqueia do teu contato e não tenha mais contato e se volte para Jesus ainda hoje. Porque quando tudo terminar, a única coisa que vai restar para você é Jesus. Não tem nada mais. Nada. Quando tudo acabar aqui nessa terra, a única coisa que vai nos restar é Jesus Cristo. Não vai ter igreja, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter amigo, não vai ter esposa, não tem marido, não tem filho, não tem nada. Quando tudo acabar, que os nossos restos mortais forem levados, né, até o cemitério, ali, meu amigo, é só Jesus, não tem mais nada. Nem a tua família vai te querer. Nem a tua família vai te querer. Tua esposa que morre de amores por você, não vai querer você. Teu marido que morre de amor por você, não vai te querer. Então, o único que vai sobrar é Jesus. Então, abrace ele enquanto há vida, enquanto há vigor, enquanto há força, enquanto há saúde, porque depois pode ser tarde demais. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Eu quero Jesus, eu quero o Senhor Jesus. Isso, vamos voltar para ele, porque essa é a hora. Essa é a hora. Li Freitas, eu quero Jesus. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá, gente. Paula Carina, eu quero Jesus. Vamos ver quem mais aqui. Fiquei 3 meses numa clínica de recuperação. Que Deus te abençoe, Ângela. Que você consiga viver longe de tudo aquilo que te aprisiona e que te causa mal, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá. Eu quero Jesus na minha vida. Vamos ver quem mais aqui. Eu não abro mão da minha salvação. Quem não abre mão da salvação, abre mão do livre-arbítrio. Não é não, Maria Fernandes? Quem não abre mão da salvação, já abriu mão do livre-arbítrio. Eu não quero saber do meu livre-arbítrio. Eu tenho ele, posso usar ele a hora que eu quiser, porque eu sou livre, mas eu não quero. Eu não quero. Eu vivo como se eu não tivesse livre-arbítrio. Por quê? Porque eu quero ser prisioneiro de Cristo. Voluntariamente. Ninguém está me obrigando, ninguém está me forçando a nada, Jesus não está me forçando a nada, o Evangelho não me força a nada. É voluntário da minha parte. Como Paulo também foi de uma forma voluntária. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá, vamos ver quem mais aqui quer. Tem mais alguém? Escreva aí, vão contando aí os moderadores, as pessoas que estão. 8 almas até agora. Maravilha, França, com tudo que estou passando, continua com Jesus. Você continua com o melhor. Você continua com aquele que está te emprestando o oxigênio. Não larga ele por nada, hein? Não larga ele por nada. Nunca se afaste de Jesus para estar próximo de um ser humano. Nunca. Vocês que estão aqui, nunca se afaste de Jesus
para estar perto de um ser humano. Você que é mulher, escuta, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Nunca se afaste de Jesus para estar perto de um homem, tá? Você, homem, nunca se afaste de Jesus para estar perto de uma mulher. Se é um homem ou uma mulher que é necessário você se afastar de Jesus para estar do lado dele e do lado dela, cai fora, que é laço das trevas. Essa é a realidade. Vamos lá, deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá, reconcilie, volte para Jesus enquanto é tempo. A decisão está nas suas mãos. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode decidir por você. É você e ninguém mais. 9 pessoas já tomaram a decisão? Deixa eu orar então e abrir espaço para as perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Gerson Schneider. Para, pastor. Eu tinha um amigo homossexual que minha ex-companheira conheceu. Eu deixava minha Bíblia aberta em Levítico 18. Me bloqueou em todas as redes sociais. Leia o comentário, por favor. Tá, eu li. O que você quer dizer, o Gerson? O que você quer dizer? Eu tinha um amigo homossexual que minha ex-companheira conheceu. Eu deixava minha Bíblia aberta em Levítico 18. Me bloqueou em todas as redes sociais. Leia o comentário. Tá, e o que aconteceu? Só me diga. Ele te bloqueou e daí? O que houve depois desse bloqueio? Tenta me explicar aí que eu vou, para me pegar o teu raciocínio. Eu vou ler o teu comentário, só coloca aí para me tentar entender, tá bom? 10 almas, olha, tem mais uma pessoa aqui, ó. Olha só, que bênção de Deus, que maravilha. Olha que maravilha, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá. É isso mesmo? Deixa eu ver. Maria Aparecida. Deixa eu responder a pergunta da Maria Aparecida. Vamos usar a Bíblia, né? Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Palavra de Deus. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Eu vou ler a partir do verso de número 35, melhor, né? Romanos 8, 35. Deixa eu achar aqui para você. Vamos dar uma corrida aqui rapidamente, que eu já quero abrir para perguntas e respostas. Romanos 8. Vamos aqui a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, olha o verso de número 37. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Maria Aparecida, se você realmente decidiu a servir Jesus, não é o teu marido que vai te desanimar. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Se você decidiu por Jesus, não é o teu esposo, a tua esposa, teu filho, teus amigos, patrão, vizinho, pai, mãe. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada e ninguém. Nós não podemos cair no mesmo erro e no mesmo engodo de Adão e Eva, procurando bodes expiatórios e culpados pela nossa escolha errada. Não, nós não podemos. Então, sirva Jesus, ande com Jesus, obedeça a Jesus. Se o teu marido não quer, ele vai prestar conta da alma dele e você vai prestar conta da sua. Caminha, tá bom? Caminha. E o resto já se chama resto, tá bom? Realmente o pastor estava precisando ouvir isso. Vai para cima, vamos caminhar junto. Todos os dias, 10h30 da manhã e 8h30 da noite, estamos aqui com vocês. Vamos caminhar junto, em nome de Jesus, tá bom? Abra sua mão, abra sua mão. Eterno, na tua presença, eu levanto as minhas mãos em direção da vida desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Faça o extraordinário acontecer. Derrama do teu poder, da tua grandeza e da tua glória. Oriente a todos. Em o nome de Jesus, para a glória de Deus, todos que te aceitaram, que o Senhor venha escrever o nome no livro da vida. Essa primeira decisão, essa escolha foi feita. Que agora esse homem e essa mulher venham ter força para dar continuidade com a atitude. E que essa atitude venha gerar um hábito.
e que esse hábito venha fazer desse homem e dessa mulher prisioneiros do Evangelho e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoe a todos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Tem uma dúvida. O servo de Abraão fez prova com Deus antes de escolher a mulher de Isaque. Sim, fez prova com Deus antes de escolher a mulher de Isaque. Independente da resposta que Deus deu para Eliezer Damasceno, não foi Deus que escolheu. Não foi. Quem escolheu foi Eliezer Damasceno. Não foi Deus que escolheu uma mulher para Isaque. Tá? Não foi. Embasado nesta passagem, por causa de más interpretações, há centenas e milhares de profetas entregando revelação de casamento por aí. Entregando revelação de namoro, né? Entregando revelação de casamento para homem casado. Entregando revelação de namoro para mulher casada. Mas por quê? Porque pega esse versículo como se fosse Deus escolhendo uma mulher para Isaque. Deus não escolheu mulher para Isaque. Quem escolheu mulher para Isaque foi Eliezer Damasceno, embasado na orientação que Abraão deu. Abraão disse assim, ó, vá na casa lá dos meus parentes, da árvore genealógica, lá tem várias donzelas, várias moças. Escolhe uma que preencha esse requisito, assim, 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 assim. Quando Eliezer Damasceno estava chegando próximo, né, e ele ainda fez um juramento, porque lá em Israel ainda tem uma tradição de quando a gente faz um juramento, por exemplo, aqui, que a gente faz um acordo, a gente aperta uma mão na mão do outro, né, pega a mão direita na mão direita da pessoa e aperta forte. Em Israel, a tradição, quando você faz um acordo, que você fecha um acordo com alguém, você coloca a mão debaixo da coxa direita da pessoa que está sentada, né? Então você coloca a mão, você que está fechando o acordo, então você coloca a mão debaixo da coxa da pessoa e o colocar a mão debaixo da coxa direita é como se fosse o apertar das mãos direita aqui no Ocidente, né? Então Eliezer fez isso, colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, fechando o acordo, dizendo, eu vou trazer uma mulher conforme o Senhor quer para o teu filho. E foi. Chegando lá, ele fez prova. Senhor, olha, a mulher que eu quero escolher, se ela estiver fazendo assim, 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 essa é a escolhida. E foi a que fez. Mas e aí, pastor? Foi Deus? Não, não foi Deus que escolheu. Foi Eliezer obedecendo a ordem de Abraão. Deus não escolhe marido para ninguém. A única mulher que Deus escolheu para um homem, olha o problemão que deu no Jardim do Éden. Olha o problemão que deu no Jardim do Éden quando Deus escolheu uma mulher para um homem. Você está entendendo? Deu o maior problemão. O maior problemão. Olha aqui, ó. Gênesis 3, verso de número 12. Está aqui, ó. Olha o problemão. Da única mulher que Deus escolheu para um homem. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha o problemão. Você acha que Deus não é um Deus inteligente? Depois dessa aqui de Adão, ele vai continuar escolhendo mulher e marido para as pessoas, para todo mundo vir lançar no rosto dele dizendo, olha, senhor que escolheu para mim, senhor que achou para mim. Não, meu amigo, de maneira nenhuma. De maneira alguma. Você entendeu? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu voltar um pouco aqui. Teve a pergunta que foi da Sandra, a separada para ser obreira. Separado para ser obreira. Bom, dentro do ser separado para ser obreira, você tem a opção de escolher ser uma obreira ou de não querer ser obreira. Deus não vai te forçar você a ser obreira. A partir do instante que você está trabalhando, né, em um ministério, em uma denominação, os líderes da igreja, que estão na direção de Deus, que estão na oração, no jejum, eles estão observando todo mundo que está ali, todos os membros, todo mundo está diante do olhar daquele que é o pastor, que é o líder da igreja, independente do rótulo, daquele que está liderando a igreja. E ele automaticamente vai olhar para alguém e vai ver que aquela pessoa está se destacando dentro de alguma área ali. E ele vai chegar e vai dizer, olha, eu vou te separar, né? Eu vou te separar para ser obreira, né? E
Eu vou te separar para ser obreiro, vou te separar para ser diaconisa, para ser missionária, vou te separar para ser diácono, cooperador, evangelista, missionário, pastor, presbítero. Depende da linhagem eclesiástica que a igreja segue. Algumas seguem a linhagem episcopal, que é bispo, outros seguem a linhagem pastoral, que o cargo máximo é pastor. Enfim, cada igreja segue a sua linhagem de raciocínio, mas quem escolhe é a liderança da igreja. É claro que se a liderança da igreja está escolhendo, tem um aval de Deus, porque ali é uma reunião, né, de pessoas que estão servindo a Deus. Mas não é Deus que está apontando e dizendo, eu estou te escolhendo como a minha obreira, como o meu obreiro. Não. Isso aí, muitas das vezes, é frases de efeito de líder de igreja para tentar convencer a pessoa e fazer ela se sentir inflamada, né? Sentir o ego inflamado, mas isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho, quem vai escolher são homens de Deus, lúcidos, racionais, que vão escolher pessoas que eles estão vendo, que estão maduras ao ponto de ser aptos a trabalhar dentro do evangelho. Está conseguindo entender? Não é por uma revelação divina, por um anjo que desceu e mostrou que tu és a minha ungida, a minha escolhida para tal área, como muitos fazem por aí, para querer inflamar, né, o ego das pessoas, e a pessoa recebe a unção, já sai dali toda orgulhosa, querendo pisar em cima dos outros, achando que é mais ungida, porque Deus falou com o pastor que ela é a escolhida, que ele é o escolhido, quando na realidade é só conversa, Deus não falou coisa nenhuma. O líder da igreja escolheu porque está vendo que ela é uma pessoa apta. Essa é a realidade. Misericórdia, pastor. Esse é o evangelho racional. Não é o evangelho da emoção. Não é o evangelho, sabe, de ficar se entregando às emoções. Quem escolhe é a liderança da igreja. É isso que eu estou dizendo. É uma função ministerial. Quem escolhe é a liderança da igreja. Não é os anjos que vai descer para escolher. É os líderes da igreja. Quem escolheu os 7 diáconos da igreja primitiva não foi Deus. Foi os apóstolos que oraram e Deus direcionou, Deus mostrou automaticamente os que estavam mais aptos, mas foram eles que escolheram. Você conseguiu entender? Deu para entender? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O grande problema das pessoas hoje em dia é querer espiritualizar coisas que não são espiritual e querer materializar aquilo que é espiritual. Tem coisas que a gente, só de você olhar, você entende que é uma decisão aqui da terra. Tem coisas que é decisão do céu, até porque lá no céu não vai entrar pastor. Na eternidade não entra pastor, não entra diácono, não entra obreira, não entra missionário, não entra apóstolo, reverendo, não entra nada disso. Na eternidade entrarão os santos, os salvos. Cargo ministerial não entra na eternidade. Você não vai ver ninguém na Bíblia Sagrada entrando com cargo ministerial lá. Pelo contrário, entraram como santos, como salvos. Você entendeu? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Pastor, o que significa dizer Deus criou o mal para o dia mau? Deus criou tudo. Deus é o criador de tudo. Não é que Deus criou o mal porque Deus ele faz o mal acontecer. Deus é o criador de tudo porque muitas coisas é dentro da sua vontade permissiva. Por exemplo, uma pessoa começa a beber. De repente, ela vai fazer o quê? Vai se envolver num acidente se for dirigir. Foi Deus que criou esse mal, essa tragédia? Não. Mas Deus permitiu dentro da irresponsabilidade de uma pessoa. A vontade permissiva de Deus funciona. A vontade permissiva de Deus funciona. Tem coisas que Deus não quer, mas ele permite. Tem coisas que Deus não gosta, mas ele permite. Você está entendendo? Deus não gosta de ver os motéis cheios de prostituição, as casas de prostíbulos, os bares. Deus não gosta disso, mas ele permite, porque é o livre-arbítrio do ser humano. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou o mal para o dia mau, a Bíblia está dizendo que Deus permite o mal acontecer diante das pessoas, perante as suas escolhas no livre-arbítrio. É isso, mas Deus não é o criador do mal. Não foi Deus que criou o diabo. Foi o diabo que automaticamente Deus encontrou nele a maldade. Dentro dele nasceu a maldade que veio do orgulho e aí desencadeou todos os demais pecados. Vamos lá? Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá. Exatamente, o Márcia Santos. O obreiro serve o pastor. A Bíblia mostra isso, né? Elias, servo do Senhor. Eliseu, servo de Elias. Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés. E assim sucessivamente. Difícil explicar isso nos dias atuais, em que
tudo gira em torno de massagear o ego e querer elevar o ser humano carnal, né? O evangelho egocêntrico que é pregado. Quando, na realidade, o evangelho não é egocêntrico. O evangelho tem que ser cristocêntrico. E quando o evangelho é cristocêntrico, esses detalhezinhos ficam muito claro para a gente entender na face da terra. Você está entendendo? E aí a pessoa, ela se acha ao ponto que ela xinga os demais, né? Está lá no altar e xinga as pessoas. Ele é o pastor, ele xinga os obreiros da igreja, xinga as obreiras, porque ele é o líder, né? E aí os obreiros têm que dizer sim, senhor, não, senhor, para o homem de Deus que está xingando eles de irresponsável, obreiro preguiçoso, obreiro vagabundo. E ele, sim, senhor, não, senhor, porque ele está obedecendo o homem de Deus que recebe as revelações. Tudo isso é pessoas com ego inflamado, entende? Que quer pisar nos demais para se sentir um pouco diante da situação de calamidade que está vivendo. Você está entendendo? Seria convidada para obreira, etc. Entraria o livre-arbítrio ou não? É o que eu estou dizendo para você. É o teu livre, é direito de escolha sua. Se você escolher não ser obreira, amém. Você vai viver a sua vida. Se você escolher ser obreira, automaticamente terá, né, compromissos, mas você também será ressarcida pelo Deus na qual você está se esforçando para ser útil na vida de outras pessoas. Diante de cada escolha há um retorno. Você escolher não ser, tem um retorno. Não é que Deus vai te pesar a mão. Não. É que essa escolha de não ser útil, lá na frente você pode olhar e se arrepender e dizer, meu Deus, eu fui chamada e disse não. Mas a escolha de você dizer sim vai te gerar dentro de você utilidade. O ser humano, se tem uma coisa que traz prazer na vida do ser humano, é ser útil. A coisa mais tenebrosa que existe é você ser inútil na face da terra. E quando você é chamado para fazer uma obra, para trabalhar envolvido no reino de Deus, você automaticamente vai ser dentro de você gerado um sentimento de utilidade. E o sentimento de utilidade não tem dinheiro que compra. Então, porém, o livre-arbítrio está diante de você. Escolha o que você acha que é melhor para você. Eu digo que se você falar não, lá na frente você pode se arrepender de tal maneira dizendo, puxa vida, tive a oportunidade de ser útil na vida de pessoas e eu escolhi ser inútil. Eu escolhi não somar quando alguém me deu a oportunidade de somar na vida do meu semelhante. As pessoas de idade, com falta de entendimento, caducas, vão ser salvas se antes da caduquez eles aceitaram a Jesus e estão vivendo em obediência, serão salvos. Se mesmo caducando aceitar Jesus, serão salvos. Não é a caduquice que salva alguém, não é a idade avançada que salva. O que salva é aceitar Jesus e obedecer aos seus princípios, guardar a sua palavra. Se está caducando agora, ela não caducou antes. Então, antes teve a oportunidade de aceitar. Pastor, ele está caducando e aceitar Jesus. Aceitou Jesus, vai continua ensinando, pregando, falando, mesmo caducando, porque a pessoa vai ser salva. Não é a velhice que salva. Pastor, ela tem 100 anos, não é a idade que salva. Pelo contrário, quanto mais idade, mais juízo de Deus sobre a pessoa. Tá? Eu tenho 43 anos, uma pessoa de 30, o juízo sobre essa pessoa será menor do que o meu, porque eu tenho mais tempo de vida aqui na face da terra. Você está entendendo? Eu tenho mais tempo de vida aqui na terra. Então, quanto mais tempo de vida, mais prestação de contas. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver aqui quem mais está fazendo pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tem pessoas dizendo que eu não respondi a pergunta. E eu estou passando aqui, eu estou procurando, não estou encontrando. Estou encontrando algumas perguntas de casamento, mas eu já falei sobre a questão de casamento, né? Já respondi em todas as lives, eu estou falando sobre casamento, né? Roda, roda, roda e o fim é casamento. Se vale no cartório ou na igreja. Se pessoa com segundo casamento vale ou não vale. Se isso e aquilo. Já está respondido em todas as lives de pergunta e resposta aí. Você está entendendo? Pastor, podemos buscar os dons espirituais ainda não sendo batizado? Pode. Se você aceitou Jesus, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, que Deus não entrega dons sem antes batizar a pessoa com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo de garantia de que a pessoa é propriedade particular do Eterno. A partir do instante que você é batizado com o Espírito Santo, aí então entra o processo de você buscar os 9 dons
que estão à disposição da igreja. Lembrando que é 9 dons. Não é uma infinidade de dons, não. São 9. Existem 9 dons e uma infinidade de talentos. Tá? Qual a diferença de dons e talentos? Dons é do Espírito Santo dado como ferramenta em nossa vida. Talento é aquilo que nasce na nossa genética, que Deus nos dá como algo que nós vamos usar para nos mantermos vivos financeiramente aqui nessa terra. Está entendendo? Como, por exemplo, o quê? 9 dons. O dom da palavra de ciência, o dom da palavra de conhecimento, que é a palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom de curas, né? O dom de milagres extraordinários, que é o dom de maravilhas, né? O dom da fé, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Você entendeu? Isso são 9 dons. E talento? Talentos são vários. São infinitos. Tocar, cantar, comunicação. Você está entendendo? Cabeleireiro, né? Barbeiro, dentista, médico, advogado. Todas as profissões é um talento, não é um dom. Ah, eu recebi de Deus o dom de cantar. Cantar não é dom. Cantar é talento. Dom faz parte dos 9. Talento são infinidades. Tem pergunta aí, minha esposa? O que tem aí? E o Júnior? Júnior quer? Tá acordado, Júnior? A Cristiane Feitosa. Pastor, tem uma dúvida. Se eu conheço alguém, aí eu oro para Deus confirmar. Se tiver confirmação de um profeta, é usado por Deus ou não? Quem que falou? Cristiane Feitosa. Eu achei a pergunta dela que ela tinha dito que você... Ah, tá. Cristiane Feitosa. Eu fiz uma pergunta e você não respondeu. Estou aqui pela primeira vez. Cristiane Feitosa. Ó, Cristiane, deixa eu te falar uma coisa. O que vai confirmar que essa pessoa é de Deus para a sua vida não é a voz de um profeta, tá? Não é a voz de um profeta. Não embasa a tua vida sentimental em profecia. Não embasa a tua vida sentimental em profecia. O que vai confirmar que essa pessoa é de Deus na tua vida, que não é um jugo desigual, que não é uma trevas para se aproveitar de você e te atrapalhar, a primeira coisa é se essa pessoa respeita você. Essa pessoa te respeita? Ou essa pessoa já vem com conversa torta e a mão boba já querendo tocar o teu corpo, isso e aquilo? Qual é a onda desse camarada, como diz ditado? Qual é a dele? Ele te respeita? Ah, pastor, primeiro encontro aí, já o negócio já quis, a fornalha já acendeu. Então pronto, então pode descer 500 profetas te profetizando que o negócio está todo atrapalhado. Tá? Então a confirmação de Deus é essa. Primeiro ponto, a pessoa te respeita? Respeita, pastor, é respeitador. Tá, vamos para o segundo ponto. Você foi até a casa dele, você conheceu os pais dessa pessoa. Como que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata o pai dele? Porque se ele grita com a mãe dele, não é você que vai fazer ele falar baixinho. Se ele grita e bate de frente com o pai dele, não é você que vai fazer ele ficar no sapatinho. Então, são esses detalhezinhos que a gente chama de namoro, que na realidade é o processo de conhecer se é ou não é alguém que vai se encaixar com o nosso jugo, com o nosso padrão, que a gente observa. Não é uma profecia, não é uma revelação. Ah, ele nunca me viu, ela nunca me viu. Hoje em dia tem de tudo. Tem de tudo. Tem até demônios aí entregando revelação. Você está entendendo? Então, o que você tem que se embasar não é em profecia. Você tem que se embasar se o perfil da pessoa, se esses detalhes é realmente algo verdadeiro. Como que é o comportamento dessa pessoa, como eu disse, diante dos pais? Como que é o respeito dessa pessoa contigo? Como que é a maneira que essa pessoa lidar, né? Que você percebe que você é mulher, você conhece um homem que está te respeitando e um homem que está contigo e rabiscando o olho em outras mulheres. Então, são esses. Ah, pastor, mas ele é crente. Não interessa, meu amigo. Até cachorro entra na igreja. Então, não embasa a sua vida sentimental em nada disso. Se embasa no que eu estou dizendo, nesses detalhezinhos que faz a gente ter uma prova do que é e do que não é. Você está entendendo? Ele trabalha? Como que ele é? Ele trabalha ou é aquele um que vive sempre esperando uma resposta? Estou esperando, semana que vem tá vindo a resposta aí da multinacional. Vixe, vou ganhar bem, hein? Bem. Aí você vai casar comigo, você vai ver a vida boa que eu vou te dar. Semana que vem chega a resposta da multinacional. E a semana que vem chega e a resposta não vem. E o camarada só enrolando, um preguiçoso que só o sangue de Jesus. Aí você vai se enroscar. Você vai se enrolar. Você está entendendo?
Então, você tem que avaliar esses detalhes. Pega o que eu estou dizendo, não só você, mas todas as moças solteiras e todos os rapazes solteiros que estão aqui. Você vai namorar uma pessoa, veja o nível de respeito que a pessoa tem pela sua pessoa. Se a pessoa não respeita a sua privacidade, não respeita o teu corpo, não respeita você, não respeita a tua privacidade, essa pessoa, o que ela quer contigo? Ela quer um momento de prazer, um momento de euforia, algo semelhante, dependendo da situação, te descarta e deixa você com a tua vida sentimental toda esfarrapada, só os frangalhos. Observa isso, observa o pai, a mãe, como que é o trato, como que é o trato ali na família, o jeito da pessoa com os vizinhos, né? Como que ele é. Se um rapaz trata bem a mãe, trata bem os pais, esse rapaz vai ser um excelente marido no tocante a te tratar bem. Se esse rapaz, mesmo não tendo família, né, casamento, mesmo não tendo casado, ele é trabalhador, depois que ele casar, ele vai trabalhar o dobro. Você está entendendo? Se esse rapaz te respeita no namoro, quando ele casar contigo, ele vai te respeitar. Agora, o camarada não te respeita no namoro, não respeita pai e mãe, grita com a mãe. Ah, cala a boca! Cadê a comida? E aqueles gritos tenebrosos. Você acha que contigo ele vai ser no sapatinho? Isso não existe. O camarada bate de frente com o pai. Está contigo e falando mal do pai dele. Olha a situação. Contigo falando mal do pai dele, da onde ele veio. Contigo e falando mal da mãe dele. Então, são detalhes que não precisam de revelação. Aí você vai se embasar a sua vida em uma revelação de um profeta e não olha para esses detalhes. E aí casa, chega lá na frente, se decepciona e bota a culpa em Deus, dizendo que Deus falou e a coisa errada aconteceu. Não foi Deus que falou. Deus fala através desses detalhezinhos que nós temos a opção de observar. Até porque não é o profeta que vai dormir com o cidadão, é você. Então não se embasa em profecia, não. Se embasa no teu avaliar e não se entrega aos sentimentos. Ah, mas eu estou sentindo no coração. Cuidado, sentimento engana. Sansão quebrou a cara por se entregar aos sentimentos. Vai pela razão, pelo raciocínio. Vai pelo... Você está entendendo? E você vai se dar bem. Pode ter certeza disso. Pastor, porque às vezes os macumbeiros acertam as coisas sobre a vida da pessoa. É simples. Não é só o macumbeiro, não. Todos aqueles que estão a serviço do diabo, muitas das vezes acerta coisas na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está procurando esses tipos de atendimento já está possuída pelo diabo. E o diabo sabe de todos os passos. O diabo sabe de tudo. Então, eu vou buscar um catimbozeiro porque eu quero uma resposta para a minha vida financeira. Só de eu sair de casa para ir buscar essa resposta financeira em um catimbozeiro, os espíritos malignos já estão trabalhando em minha vida. Eu chego lá, né, os espíritos vão me acompanhando até chegar lá. Quando eu chego lá, o espírito pega o catimbozeiro e diz o quê? Ixi, sabe aquela esquina que você passou? Que mesmo com sinal verde, aquele carro quase bateu em ti? Fui eu que te livrei. Eu te guardei. Ixi, eu te livrei. Você está carregado, hein? Está pesado, hein? Mas eu te livrei naquela esquina. Você está lembrado do sinal que estava fechado e para ele lá e você passou no verde e o carro quase te bateu? Eu te livrei. Aí a pessoa... E outra coisa que eu vou te falar. Escute. Dentro de 7 dias, tem uma pessoa da tua família que vai cair doente. Mas fica tranquilo que eu vou livrar. Eu vou estar lá para dar a cura. Apenas traga para mim aqui 7 velas pretas, uma galinha preta, traga uns litros de velho barreiro e deixa um dinheiro aqui para o pai velho que tu vai ser guardado. Pronto. Dali 7 dias, um filho cai doente. Por quê? Porque o bicho já falou do que ele viu lá na sinaleira e já avisou que ia colocar uma doença no membro da família. Está tudo programado. A pessoa não tem conhecimento espiritual, acha que o diabo, que o espírito está falando ali, é o próprio Deus falando, quando na realidade é tudo um engano, é tudo uma jogada. Você lembra, há 10 anos atrás, quando aquele tiro passou zunindo no teu ouvido e não te acertou na tua cabeça? Eu estava lá te guardando. Mas claro que ele sabe. Porque os demônios não têm esquecimento de tempo que passou e nem do presente. Os demônios lembram do que aconteceu há 3.000 anos atrás.
Eles lembram do que aconteceu no dia que eles caíram e foram destituídos da presença de Deus. Porque no mundo espiritual não há o problema que nós temos de amnésia, de esquecimento, de envelhecimento. Demônios não ficam velhos. Então, por isso é que muitas coisas eles acertam. Muitas coisas que eles falam, dá certo. Dá certo de coisas que passaram e de coisas que eles vão fazer na vida da pessoa. Você consegue entender? É isso. Deixa eu ver quem mais aqui está deixando pergunta para nós encerrar, que já está indo para 2 horas, hein? Maria Fernanda, Deus te abençoe. Muito importante essas lives de pergunta e resposta. Nós temos que estar pronto, né, humildemente, para ouvir verdades, né? Porque eu não vou fazer uma live para vocês falando, né, você está entendendo? Aquilo que é agradável. Eu vou falar aquilo que vai trazer redenção, que vai trazer salvação. Você está entendendo? O véu foi rasgado, todos têm acesso direto ao Senhor. Isso, todos têm acesso ao Eterno em o nome do Senhor Jesus. Ninguém tem acesso direto a Deus sem Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. João 14:6. Todos têm acesso através de Jesus Cristo. Se não for em nome de Jesus, ninguém tem acesso. Você pode orar 24 horas. Se você não concluir essa oração em nome de Jesus, foram 24 horas de saliva jogada fora. Porque ele é a ponte que nos liga ao Criador de todas as coisas. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Pastor, quando oramos a Deus, quando oramos e Deus continua em silêncio, quer dizer que ele vai resolver no tempo dele ou a resposta será não? Quando você fala com Deus e Deus fica em silêncio, você tem que avaliar o que você está pedindo. É muito simples você entender se vai ter ou não resposta de Deus na sua oração. Você avalia o que você está pedindo. Tem pedidos que nós fazemos que são pedidos estúpidos. No momento da nossa ansiedade, nós achamos que não. Mas se nós pararmos, sentarmos, respirar fundo, tomar uma água, né? Parar, refrescar a memória, ouvir um bom louvor, um louvor cristocêntrico, que Jesus é apresentado, fechar os olhos e avaliar. Você começa a avaliar o que você está pedindo. Aí Deus começa a destrinchar na tua mente. Esse pedido eu não vou te dar. Ou esse pedido você não está pronta para receber. Ou esse pedido vou te entregar. Porque quando você fala com Deus, existem 3 alternativas. Sim, não e espere. É as 3 alternativas. Sim, não e espere. E para você ter uma garantia do sim, do não e da espera, é muito importante você avaliar a oração que você está fazendo. E para nós avaliarmos a oração que nós estamos fazendo, é importante você não ficar fazendo oração aleatória. É importante você focar em um pedido, não dividir força diante do altar, focar em um pedido e lutar em cima desse pedido até ele se materializar ou até o não de Deus ser confirmado. Por que tem pessoas que não têm resposta? Porque a semana tem 7 dias, durante 7 dias ele faz 7 pedidos. Aí no cabo de 7 dias, se Deus chegar nele e perguntar o que queres que eu te faça, a pessoa não sabe, porque ela todo dia pediu uma coisa. Então nós temos que ter certeza do que nós queremos, para que dentro dessa certeza o próprio Espírito Santo venha falar em nós, no nosso interior, na nossa mente, exatamente se é sim, se é não ou se espere. Tá entendendo? Deu para entender? França. Compreendeu? Vamos ver o que mais aqui? Eu vou concluir com vocês, tá bom? Eu vou concluir. Eu vou colocar aqui, ó, o número da conta do ministério para você nos ajudar. Faça um propósito aí de nos ajudar todos os meses com o seu dízimo, com a sua oferta, até porque a igreja está começando agora, né? Nós temos aí a Mônica, né, o seu esposo, que são dizimistas, que estão conosco, mas poucas pessoas, né? Pastor Antônio com a família e o povo que está vindo, que é o povo que depende das cestas básicas que nós estamos doando. As pessoas para comer estão dependendo das cestas básicas, então financeiramente não terão nenhum retorno. Mas não é por isso que nós não vamos abrir um templo para atender esse povo. Vamos atender e aí eu conto com vocês das redes sociais para estar nos ajudando. Muito obrigado, Cleane. Obrigado pelo super sticker. Que o Eterno te abençoe, viu? Deus abençoe, gente. O número da conta está aí, o número do Pix está aí. Nos ajude. R$1 para você pode ser pouco, mas para esse desafio já é um dinheiro. R$5 pode ser pouco para você, mas para um desafio como esse já é um dinheiro com uma boa expressão. Então nos ajude, tá? Faça isso, o Senhor vai te recompensar. E como eu disse, eu aluguei a sala para as crianças e agora
é o trabalhar de Deus e a ajuda de vocês para nós cumprir esse desafio, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela atenção, conte sempre comigo, o que precisar, eu estou aqui para te orientar, para te ajudar, para falar a verdade para você. Volto a repetir, falar a verdade. Nós temos que entender uma coisa, pastor não é para ser amigo, não é para ser amiguinho. Pastor é para trazer a justiça e nos colocar no caminho, e nos apresentar um caminho de retidão na presença de Deus. Conta comigo sempre nesse quesito, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. 10h30 da manhã teremos live, hein? 10h30 da manhã teremos live. Verdade, Natalice? Vamos investir sim, crianças precisam, elas é o futuro dessa nação. É o futuro. A escolinha das crianças vai ser para despregar muita coisa que eles estão aprendendo errado nas escolas por aí, né? Então a gente tem que trabalhar esse lado, né? Muito obrigado, Gilmar. Obrigado pela oferta. Muita gente disse que vai ajudar amanhã. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu sei que Deus vai usar vocês aí nesse desafio e nós vamos conseguir saudar todos os compromissos, tá bom? Até amanhã, 10h30 da manhã e à noite, 8h30 da noite. Deus abençoe. Um abraço e até lá na paz do Senhor Jesus.